Dá início, então, aos debates orais. Ministério Público iniciando a sua fala. Promotor Fernando Gonzalez Tavares. Agora, no meu relógio, são 18 horas e 15 minutos. O Ministério Público tem a palavra. Excelentíssimo senhor doutor Bruno Barcelos de Almeida, juiz-presidente desse Tribunal do Júri. Guardo profunda admiração por Vossa Excelência. Nos conhecemos ainda na comarca de Jaguarão, no início da nossa carreira, e desde lá aprendi a lhe admirar a sua maneira imparcial de conduzir os julgamentos, a sua maneira atenta aos jurisdicionados, aos problemas das comarcas em que Vossa Excelência presta jurisdição. Um magistrado com uma capacidade técnica incalculável, um doutrinador, um professor. Trabalhar ao seu lado sempre é uma oportunidade de aprender. Um homem corajoso, que não foge a desafios. Talvez um dos principais responsáveis por estar acontecendo esse julgamento, ter aceitado, abraçado esse desafio, sabendo da importância desse julgamento para a comarca de Rio Grande. Tenha certeza, doutor Bruno, que a sua atuação e a sua postura como magistrado dignifica o poder judiciário brasileiro. Receba a carinhosa saudação deste promotor de justiça. Agradeço as palavras, doutor. Desejo um bom trabalho e uma boa sorte. Excelentíssimo senhor doutor Márcio Chile Gomes, meu querido colega. Tenho a honra, acho que, de poder tratar como amigo. Ingressei no Ministério Público muito movido pela oportunidade de ser um promotor com atuação no Tribunal do Júri. Já no curso de formação de ingresso de novos promotores, tive a oportunidade de conhecer Vossa Excelência, ministrando uma palestra exatamente sobre o Tribunal do Júri. Vossa Excelência que é um dos maiores expoentes do Ministério Público quando o assunto é Tribunal do Júri. Mais que isso, o destino, a carreira, me trouxe a querida comarca aqui do outro lado da Lagoa, São José do Norte. Iniciei a minha carreira. Na época, Vossa Excelência ainda estava lutando pelo Ministério Público aqui em Rio Grande, o que nos aproximou ainda mais. Tive a oportunidade de fazer o meu primeiro plenário do júri, e eu não me esqueço, doutor, aqui nessa comarca, lá no antigo fórum. O senhor tem muito carinho por aquela arena, como nós chamávamos, e algo que me trouxe imenso orgulho, usando a sua toga, na minha primeira vez, para alguém que sempre sonhou. É algo que, de alguma forma, me trouxe uma responsabilidade imensa naquela oportunidade, eu me lembro muito bem, mas foi algo que, na mesma proporção, me trouxe muito orgulho, e eu não me esqueço, e vou carregar para o resto da minha vida a oportunidade e a confiança que Vossa Excelência me deu naquela oportunidade. Mais uma vez, doutor Márcio, estou numa primeira vez na minha carreira. A primeira vez que eu tenho a honra de compartilhar a atuação do Ministério Público com um colega. Quem é esse meu colega? Doutor Márcio Chile Gomes. De alguma forma isso me dá uma imensa responsabilidade, me sinto hoje falando perante um mestre para mim. Mas, mais uma vez, proporcionalmente, me enche de orgulho e honra ombrear a defesa da vida, a defesa da Polícia Civil, a defesa desses 6 policiais que foram criminosamente ofendidos por esse bandido aqui, ao seu lado. Receba a minha carinhosa e respeitosa saudação, doutor. Excelentíssimos senhores doutores, Juliette Gonçalves dos Santos, Juliana Rocha Costa, Felipe Prado Nascimento e Eduardo Pia Silva, nobres advogados, expresso meu respeito a Vossas Excelências. Faço uma menção especial ao doutor Eduardo em seu nome, saúdo a advocacia, tenho muito respeito pela advocacia, saúdo a Ordem dos Advogados do Brasil e também saúdo a vítima Laline, que eu sei que Vossa Excelência está a representar, e é uma honra para nós
ter uma assistência tão qualificada como a que Vossa Excelência vem fazendo aqui. Saúdo todos os serventuários da Justiça, que sempre tratam de uma forma cordial e cortês o Ministério Público, este promotor de Justiça. Saúdo a equipe, né, que hoje está nos acompanhando do Ministério Público, formado pela minha assessora, pela Bruna, pelo Matheus, que tenho como amigos e fiéis escudeiros. Estamos sempre aqui. Né. Saúdo as forças de segurança, que emprestam segurança, a Brigada Militar, mas sempre parceira do Ministério Público no combate à criminalidade. Saúdo as vítimas que estão aqui, saúdo a vítima Laline também, se está a nos acompanhar, prestando toda a minha solidariedade por tudo que os senhores passaram, nós podemos acompanhar. Foram verdadeiros heróis, ao mesmo tempo que foram vítimas, foram heróis no momento do salvamento da vítima atingida, Laline. Foi algo que, durante toda a instrução pela manhã, tenho certeza que inspirou muito o Ministério Público. E me motiva ainda mais a fazer o melhor trabalho. Vendo Vossa Excelência falar, em todo momento eu fiquei pensando, né, o que essas vítimas fizeram? Em fração de segundo, elas se transformaram de vítimas a resgatistas, doutor Márcio. Foram heróicos. O rapaz ali, o Douglas, ele disse que não funcionava o GPS do helicóptero, imagina. Claro que nós temos muitos responsáveis por ela estar viva hoje, os médicos, mas e o trabalho desses policiais, após serem vítimas de diversos disparos de arma de fogo, esse bandido, o que eles fizeram para salvar? Se não é inspirador isso, meu respeito a todos. E aproveito para saudar a Polícia Civil. Se tem algo que sou grato ao Ministério Público, é ele ter me aproximado da Polícia Civil, eu ter conhecido o trabalho da Polícia Civil. Vários delegados de polícia trabalharam comigo, tenho mais de 10 anos de carreira, sempre parceiros de trabalho. Sempre parceiros de trabalho. Tenho amigos e cumprimento a Polícia Civil, a pessoa da doutora Lídia Fularneto, que sempre ouvi falar muito bem da senhora, sempre tinha as melhores referências da senhora, e tinha muita curiosidade de conhecê-la, em razão disso, e acabei conhecendo a senhora agora, em Rio Grande, e tenho a certeza que a sua energia, a sua disposição, superou em muito as expectativas, e eu entendi tudo que falavam da senhora. É um prazer estar falando, e de alguma forma, hoje eu me sinto um pouco policial. Eu me sinto um pouco policial defendendo e também protegendo não só as vítimas, a vida, tudo que é a essência do Tribunal de Júri, mas também uma instituição que se foi severamente abalada, doutor Márcio. Severamente abalada. A gente viu os impactos para uma instituição tão importante para a segurança pública. Saúdo a todos os presentes, saúdo aos colegas do Ministério Público que se fizeram presentes em todo momento aqui na nossa sessão. Saúdo os estudantes de Direito, futuros colegas de trabalho. E saúdo, por fim, a sociedade da cidade do Rio Grande, representada no dia de hoje por Vossa Excelência. Agradeço já a entrega do seu tempo para um caso muito importante. Aliás, o Tribunal de Júri sempre trata de casos muito importantes porque trata do bem jurídico mais importante, que é a vida. Não é por outro motivo que a Constituição Federal tira uma competência de um juiz togado e entrega para a sociedade. Porque a sociedade é que tem que analisar as ofensas ao bem jurídico mais importante que ela possui, que é a vida. Então, assim, sintam-se privilegiados. Eu sei que em algum momento, quando as pessoas são sorteadas, de alguma forma, um ou outro, a gente sabe, as pessoas têm afazeres, as pessoas têm questões familiares, se sentem, entre aspas, azarados. Mas o nome sorteio vem de sorte. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, depois que saírem daqui, com orgulho de terem feito parte de um julgamento que será emblemático, doutor Márcio, um julgamento que será histórico, os senhores se sentirão pessoas de sorte.
como eu me sinto uma pessoa de sorte por estar aqui hoje defendendo a comunidade dos senhores, defendendo a Polícia Civil, defendendo a vida. Eu tenho certeza que no fim desse julgamento, nós vamos sair por aquela porta, orgulhosos e sentindo pessoas de sorte terem feito parte de um momento histórico para a comarca do Rio Grande, para a segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul. O avanço do crime organizado na comunidade do Rio Grande chegou no ápice, ou melhor, chegou no pico. É muito sugestivo, inclusive, o apelido desse cidadão. Ele representa o pico do crime organizado, do avanço. E às vezes eu falo aqui, doutor, nesse plenário, a enchente que a gente passou, um desastre climático absurdo, recente, em tese passou. Só que a gente vive uma enchente invisível aqui, que é a inundação do crime organizado, perpetrado por pessoas como aquele ali, ó, como aquele cidadão. A sociedade Rio Grande está com água no pescoço do crime organizado, da macrocriminalidade. Nem a polícia eles respeitam mais. É ou não é o pico? Não é o pico, doutor? É muito representativo o apelido do cidadão. Mas vamos juntos, excelência. Vamos juntos. Vamos juntos. Sintam-se como se estivessem de mãos dadas com o Ministério Público. E nós vamos juntos até o fim desse julgamento, movidos por uma energia que ele não conhece, que é a energia do bem. E nós vamos até o fim. E nós vamos fazer história. Juntos, até o fim. Vamos direto já para a análise do processo. Sem mais delongas, eu vou direto para a análise do processo, porque eu confesso, assim, ainda bem que o doutor Márcio estava comigo, eu não tenho paciência para gente mentirosa. Eu não tenho paciência, eu não consigo nem fazer pergunta. Daqui a pouco eu começo a bater, eu não tenho paciência. Não sei se vocês se perceberam, para os mentirosos eu não fiz nenhuma pergunta, eu não tenho paciência. Mas eu, de alguma forma eu fico um pouco angustiado, estou louco para falar já há horas, eu já estou louco para falar. Porque eu vejo essas historinhas que vão contando. Ah, eu sou uma vítima da sociedade. Eu era um vendedor de marmitas. Hoje eu descobri, inclusive, que era marmitas delivery, doutor. Tinha um sistema de marmitas delivery, o Alan, que falou, não, mas o que é isso? Aí eu fico pensando, será que alguém está querendo essa conversa? Começa a me preocupar, será que alguém está ouvindo isso, acha que pode ser verdade? Aquela dissimulação. Eu achei, inclusive quando eles estavam lendo aquele monte de ocorrência, eu achei que ele ia chegar até o ocorrência da Laline e dizer que era vítima da Laline. Mas de todas as ocorrências de autor, ele foi virando vítima. Não, meu pai queria me matar, o fretista queria me ferrar, o vizinho meteu um portão, a mulher me bateu. Olha o tamanho desse homem. Quem é uma mulher que vai conseguir conter um... E vai falando assim, como é o cara de pau. Aliás, esse processo é cheio de mentiras desde o início. Aliás, né, doutor? Mais uma situação sugestiva. A primeira fala dele, que o doutor leu ali as mentiras dele, 1º de abril. As historinhas dele são dignas de 1º de abril. São dignas de 1º de abril. As mentiras sucessivas que ele conta e traz a família para contar junto. Mas agora a gente vai analisar. Eu vou mostrar uma linha do tempo. As testemunhas já foram, assim, muito esclarecedoras, mas por meio de documentos. Mas por quê? Vou responder por meio de... Mas por que um coitadinho? Por que um marmiteiro que estava lá com uma arma? Por que o marmiteiro estava com uma .40 na mão? Por que o marmiteiro andava de tornozeleira? O cara tinha... desde 2018 não trabalha com tráfico, desde 2019. Como a polícia está lá, então, em 2022, com mandado de busca e mandado de prisão do Poder Judiciário? Estavam lá cumprindo ordens, isso é importante dizer, doutor. Cumprindo ordem judicial. Esses tiros, além de ser contra a polícia, foram contra o próprio Poder Judiciário. Foram contra o próprio Poder Judiciário. Vejam aqui. Bruna, vamos mostrar aqui. A investigação muito bem conduzida pela Draco, muito bem conduzida, em que se apreende um celular,
Em agosto de 2021, se apreende o celular desse bandido aqui, ó, que era o número 2 na organização. O Lemar, que esse, o baita bandido, esse que até falaram que inclusive tem que ir para presidente federal, estava preso. E esse aqui gerenciava para ele na rua, ainda estava na rua na época. E ele municiava as regiões. Olha com quem que ele tem conversas. Ele veio dizer, doutor, aqui para o senhor perguntou, tem certeza? Eu vi. Não, só é conhecido, só é meu conhecido. Falei, não, acho que uma vez falei em 2018, 2019, sei lá quando. Vamos ver as extrações das mensagens de celular que esse bandido trocava com o seu Filipinho, gerente do tráfico, gerente dessa facção. Desce. Olha aqui. No relatório, informamos que na extração referente a esses investigados específicos, que Luiz Felipe Anderson utiliza o número 99651452, acho que consigo ler mais ou menos isso, que nos contatos telefônicos do Luiz Felipe identificado pelo codinome Anderson e Cris. Quem é a Cris? É essa moça, a outra marmiteira. A outra marmiteira, doutor. Nas quais percebe-se que Luiz Felipe, representando Lemarque, esse é o top do top dos bandidos, é fornecedor de drogas de Anderson. Olha aqui a fotografia do WhatsApp deles. Olha aqui, ó, de rostinho colado. De rostinho colado ali, ó. Vamos descendo. Vamos ver o que. Vamos ver olha aqui, ó, na rua, a casa que foi objeto do mandado. Vamos ver o que eles conversam. Vamos ver. Desce, Bruno. Para, sobe. Sobe. Tem que subir mais. Essa é a primeira fala. Aqui é o senhor Anderson, o telefone do senhor Anderson. Olha como ele trata o senhor Filipinho. Bom dia, minha família. É a família dele. É a família dele. Mas por isso que ele ameaçou o pai dele. A família dele é a família do crime, doutor. Chama de família esse baita bandido aqui, ó. Essa família, que será que foi? Essa família queria a cabeça dele. Ele veio dizer, não, eu quis largar o... Mas é a família dele, doutor. Aliás, ele disse para o pai dele que tira a cadeia rindo. Mas é óbvio, ele vai estar lá com a família dele. Vai estar no melhor ambiente. A cadeia eu já descobri que é o melhor ambiente para ele. Lá ele fica rindo com a família. Bom dia, minha família. Dá para mandar um motoboy entregar uma moeda? Moedinha, ó, moeda. Desce. Opa, meu amigo, aí o Filipinho. Tudo tranquilo? Pode, claro, pode mandar. Dinheiro para nós, vem. Pode mandar dinheiro. Desce. Desce. É muita conversa. Então, como a gente tem tempo, é só arreganho entre eles. Isso aqui, doutor, ele estava em... Eu vou falar só uma vez no que ele estava, depois eu não vou conseguir falar. Prisão domiciliar. Isso aqui ele estava preso por traficando. Eu vou começar a chamar de deboche domiciliar. A partir de agora eu não vou chamar mais de prisão domiciliar. Deboche domiciliar. Era o que ele fazia, era o que ele vivia. Um deboche. Aliás, ele é debochado. O que ele fala aqui dá para ver que ele está debochando. Entregou aí, né, o dinheiro, brigadão. Bom domingo. Família, aqui ó, família de novo, é só família para cá e para lá. Desce. Para. Olha só, olha o que ele fala. E aí, Copincha, pegaram uma mão contigo aí, no meio de dura, só um motoboy, pode até umas 2 horas estar na mão, meio de dura, sabe o que é, na linguagem da bandidagem? Meio quilo de crack. Aliás, doutor Márcio, isso aqui eu descobri, analisando o processo, que era a especialidade da casa, marmitas de crack. Marmita de crack era a especialidade da casa, no delivery. Podia botar no iFood ele. Marmitas de crack. Quem sabe? Desce. Tá na mão, minha família. Fazer assim então com o pincho. O motoboy não vai conseguir. Tu me ajuda? É que eu tô tornozeleira. Debochando. Estão de tornozeleira. Traficando.
A maior cara de pau. Não dá para acreditar numa palavra que esse cidadão fala aqui. Aí ele se vira para advogado dele e fica falando, ai não, isso aí foi meu pai que me ameaçou, isso aí foi fulaninho, isso aí... Cara de pau. Cara de pau. Anderson informa que está de tornozeleira. No deboche domiciliar, doutor. Dele. Pode descendo. Pode descendo. É só dinheiro para cá, dinheiro para lá. Aqui. Essa é boa. Ô meu cupichão. Como é que estão, minha família? Família. Tranquilo? Ô, eu queria pegar um peixe contigo. Peixe não tem tudo a ver com marmita, doutor? Peixe branquinho, peixe bom, branco. Tem tudo a ver com marmita. Só que esse peixinho que ele vende, que ele trabalhava, ele não é consumido pela boca. É um peixinho predominantemente consumido pelo nariz e muitas vezes direto na veia aqui. E esse peixinho entra pela veia das pessoas, doutor, e vai destruindo famílias. E destrói famílias. Doutor. Aliás, com esse peixinho que ele vendia e com essas marmitas de crack, eu tenho certeza que ele destruiu mais famílias que a gente está a julgar hoje aqui. Não tem nada que destrua mais. Aliás, ele era para ter, quando o doutor ali, se ele fosse uma pessoa de verdade, qual é a sua ocupação? Sou o destruidor de famílias. Ele é expert nisso, em destruição de famílias. Melhor ainda de famílias daqui da comarca de Rio Grande. Do Cassino, então, é bem onde ele trabalha. Mas ele é um injustiçado. Mas o que aquela Aline está fazendo lá, doutor? Eu acho, hein? Mas o que a Pâmela foi fazer lá? Um homem bom, um homem que tinha largado tudo. Vê se não é um deboche. E eu fico pensando, os jurados não sabem, será que eles acreditam num cidadão desse? Desce. Aí, ó. Tá, depois das 6, fazer uma mão, pegar um peixe, cocaína. Desce. Quanto tu quer? 100 de peixe, 100 gramas de cocaína. Isso aqui, ó, 18 de agosto de 2021. Isso aqui 2 dias depois foi apreendido esse celular. Aí ele vem dizer assim, não, já tinha largado 2 anos, já tinha largado não sei quanto, na última vez que falei com o Filipinho, nem sei, 2018, 2019. É um mentiroso. É um mentiroso. Historinhas de 1º de abril, doutor. Desce. Olha só, ele vai te levar mais 2.500 agora, o Anderson fala para o Filipinho. Esses dias as marmitas venderam bem, doutor. Entregar 2.500 lá para o Filipinho. Esse dia rendeu as marmitas. Desce. Delivery bombou. Luiz Felipe, aqui ó. E aí, meu amigo? Já estou desembaralhando aquela cena. É o coroa, aquele baixinho. Tu disse que aqui na Profilurb travessa. Luiz Felipe fala para o motoboy ir na sua casa pegar 100 gramas de cocaína. Desce. Aí tá. Continua, ali desce. Esse é o sistema de marmitas delivery, que estava rendendo muito bem para ele. Aí vejam o que ele diz. A gente já fez contraponto dele. Ele já falou que deu tiro por um lado, depois deu tiro lá ele disse que deu tiro pela janela. Cada hora ele diz uma coisa, né, doutor? Cada hora ele diz uma coisa. Aí, olha aqui, olha o que ele diz lá no 1º de abril dele. Olha o que ele diz, mentiroso. Aqui, ó. Está 2 anos afastado do tráfico. Ali que ele é agosto de 2021, aquelas no celular que tinha sido apreendido. Ah, não. Aí depois a gente começa a ajeitar, né? Aí depois a gente começa a tentar ajeitar. Vamos aqui num outro relatório. Vejam só como ele é de alto escalão, como ele é um bandido de alto escalão. Não, que as pessoas nem conhecem ele.
Mas a doutora Lídia foi cirúrgica, quer dizer, um baita de um bandido. Olha aqui. Olha o papinho de quem, doutora, aqui que foi? Senhor Lemarque, líder do Presídio Federal, conversando com o Filipinho. Adivinha? O senhor tem algum palpite, um nome que é citado nessa conversa? O senhor tem algum palpite? Quem será? Quem será? Desce. Desce. Sabe que dá para fazer climinha de suspense? Primeiro o Lemarque envia um monte de conta, que essa gente fica lavando dinheiro, fazendo um monte de conta para o Filipinho, que ele era o gerente dele, para onde vai o dinheiro, esses 2.500, para onde é que vai? Tudo. Olha aqui, o depósito. O Lemarque envia novamente contas bancárias para o Luiz Felipe, onde o Luiz Felipe deve depositar o dinheiro. Desce. Isso aqui é do Lemarque, ó, doutor Márcio, do Lemarque que é essa mensagem. O Pico deixou aí 2.500. Não, que? Ah, não, mas não conhece ele, doutor. O Lemarque nem conhece. Anderson Fernandes Lemos, qual poço? Isso aqui o cidadão estava cumprindo pena. Não era nem prisão domiciliar, de prisão cautelar, doutor. Pena, condenado. Estava condenado por tráfico. Não, deboche domiciliar. Não, prisão domiciliar não me chama, deboche domiciliar. Desce. Clica aqui. Outras conversas do senhor Luiz Felipe Filipinho com a Niara, que era companheira do Filipinho na época, com a mulher dele. Vejam a conversa entre eles. Desce. Para. Sobe só um pouquinho. Só um pouquinho. Desce. Niara encaminha um áudio de um homem. Um áudio de um homem que quer comprar meio quilo de crack e pagar um valor. Meio quilo de dura. De gravação do áudio. Ô minha família, como é que tamo, meu irmão? Tranquilo? Ô cupincha, pegaram uma mão contigo no meio de duro e largaram uma moeda. Pagar um dinheirinho mais para eles, doutor. E aí família. Chegou a ter família 2 vezes essa frase. É tanto amor por essa família dele. Chegou a ter 2 vezes na mesma frase. Mas será que alguém tem um palpite? Mas quem é esse homem? De quem será esse áudio, doutor? Será que dá para fazer um suspense? Quem será? Quem que mandou esse áudio, doutor? Vamos ver. Olha só. Olha a foto aqui, o rostinho colado aqui. Ó. O telefone. Niara envia. Fazendo encomenda o número acima, pertencente ao investigado. Que surpresa. Ah, não. Mas que surpresa. Mas era ele. Ó. É ou não é um deboche, doutor? E a fim de acabar com esse deboche domiciliar que ele vivia, vieram ordens do Poder Judiciário. Mandar de busca e apreensão e mandar de prisão. Não era só busca e apreensão, mandar de prisão, uma prisão de verdade, né, doutor? Não era para tirar ele desse deboche domiciliar. Vejam aqui, saem os mandados. Busca e apreensão na rua do quartel. Não sei nem como é que chama de regime de tornozeleira, nem sabia que existia isso. Desce. Mandado de prisão. Mandado, como o nome diz, as pessoas foram mandadas lá. Foram a mando de alguém, de um órgão, de um poder judiciário. Para acabar com esse deboche domiciliar. Para acabar com esse deboche domiciliar. O cidadão cumprindo pena e traficando. E traficando. E aí as pessoas vão lá. E aí vão essas 6 vítimas lá, cumprindo uma ordem judicial. Estavam cumprindo ordem judicial naquele dia, naquela manhã. Eles se deparam, entra aqui, com essa cena, com essa casa. Claro, portão fechado, eles falam que corta a corrente. Esse é o local. E aí eles entram por esse local. Os 6. Tentem se imaginar entrando naquele local.
Tentem se imaginar entrando naquele local. Pode descendo, Bruno. Mais uma. É para que imaginem bem a entrada no local. Desce um pouquinho mais, Bruno. Desce um pouquinho mais. Pode ficar aí. Pode ficar aí. E aqui, quando eles estão aqui, que até ele diz que ela cai por aqui, ele pega, doutor, uma pistola .40, impiedosamente, e começa a sentar tiro. E senta tiro. Aliás, né, ele disse que nada... Ele tem ouvido seletivo, né? Eu já notei. Ele disse que não escutou polícia, não escutou barulho de... Mas pneu parece que ele escutou. Enxergar ele também não enxergava direito. Mas para dedo no gatilho funciona. O dedo no gatilho dele, esse funciona muito bem. Olha o cara de pau. É o maior cara de pau. E embretou, encurralou, como bem disse um dos policiais, transformou isso aqui num verdadeiro corredor da morte, doutor. Um verdadeiro corredor da morte. As pessoas não... Vê, onde é que, olha o que as pessoas contaram para nós aqui, as vítimas. A gente se abrigava nas paredes. Mas como que se abrigar nas paredes? Que abrigo nas paredes? Era ir para uma parede e rezar. Por isso que bem disse o Douglas, todos os policiais. Podia ser para qualquer um. Não tinha, ninguém estava abrigado ali. E ele sabia, doutor. E ele sabia. E sentou impiedosamente. Tiro. Isso aqui é um dos calibres mais potentes que existem. Isso aqui, a gente atira, a gente precisa. Eu já atirei com essa pistola desse calibre algumas vezes. Isso aqui dá um coice quando atira. Tamanha potência. Estourou a cabeça da Laline. Estourou a cabeça da Laline. E poderia ter estourado a cabeça dos outros 5 policiais. Isso aqui virou um verdadeiro abatedouro de policiais, doutor, nesse dia. Que ficaram como se num brete aqui, encurralados. E ele com visão privilegiada, sentando o tiro. Bom, os policiais que não sabiam de onde vinha o tiro, não conseguiam. Estava lá escondido. Até uma coisa que eu já vou dizer para o doutor aqui, para o doutor Bruno, para ser sopesado, que é como circunstância agravante que ficou revelado isso. Essa maneira dele aqui dificultou, praticamente impossibilitou, né, a defesa deles. Tem chance de defesa. Tanto que não deram nenhum tiro. Né? Não deram nenhum, não é que não saiu um tiro de nenhuma arma. 6 policiais armados, não saiu um tiro. Poderia ter acontecido aqui uma chacina aqui. O próprio policial que ele disse que estava de férias, vejam, ele mesmo disse, de repente era para mim aquilo ali. Saiu de férias, a moça foi no lugar dele. Aí, sabe o que mais me enoja e me irrita nesse discurso dele? É quando ele vem tentar se fazer de vítima ainda, doutora. É quando ele vem falar. Até hoje ele não falou, porque eu queria perguntar, mas eu disse que eu vou me irritar, não vou perguntar. Mas ele fala até na instrução para o juiz. Olha, a polícia, os policiais, se eles quisessem ali, eles poderiam ter atuado até em legítima defesa. Eles poderiam ter atirado em mim. Só que não atiraram em mim, porque eu sempre tratei muito bem eles, doutor. Sempre fui muito bonzinho com a polícia, doutor. Isso é uma barbaridade. Não, eles não atiraram no senhor, eu vou lhe explicar. Porque eles não têm a energia do mal que o senhor guarda dentro de si. Esse é o motivo. Eles não têm essa cabecinha maligna que o senhor tem. Essa é a diferença. Essa é a diferença. São pessoas que têm um atributo que eu acho, não, eu tenho certeza, que ele sequer conhece. Humanidade, doutor. Humanidade. Mas eu vou apresentar a humanidade para ele. O que é ter humanidade? Para ele ver se ele começa a aprender, se ele conhece o que é humanidade. Eu quero que mostre o vídeo do resgate ali.
O desespero daquelas pessoas que tinham acabado de ser vítimas, mas por um senso de humanidade estavam ali para tentar salvar a vida, que era o mais importante. Aí a defesa falou, mas não fizeram? Que busca? Que busca? O que interessa a busca? Uma colega minha está com a cabeça... o rapaz ali, fragmentos do cérebro da colega na perna. Doutora, a senhora quer que eu faça a busca com o cérebro da colega na perna? É humanidade, doutor, é algo que o seu cliente não tem. As pessoas abandonam, que é outra situação, né? Que era o que ele queria, né? O senhor viu muito bem. O senhor ele queria frustrar a ação policial. E é outra situação que o doutor Bruno, que eu já vou postular, ele queria segurar a impunidade dele. Ele queria seguir nessas marmitas de livre dele. Era isso que ele queria. Mas olha aqui, nós vamos mostrar o que é ter humanidade. Se puder aumentar o volume um pouco do... A moça sendo arrastada. O desespero desses policiais. É uma pessoa, como bem disse um deles aqui, que até se emocionou, fala, antes de ser policial eu sou um ser humano, doutor. Antes de ser policial eu sou um ser humano. Aí a defesa, mas e aí? Aí viram um telão, tinha telão, tinha... Bom, e bem certo fez o Douglas. Não, mas, doutora, podia ter um negócio da NASA ali que eu não ia ver. É que isso aqui que é, às vezes falta senso de humanidade para algumas pessoas, doutor. Senso de civilidade para algumas pessoas. A violência está tão grande que algumas coisas ficam normalizadas. Não, a cabeça da minha colega que um pouco de cérebro está na minha perna, eu vou lá ver se tem... eu vou procurar droga enterrada. Quem é que vai fazer isso, doutor? Só um desumano igual esse cidadão, de repente. E vem pedir para sair daqui como se nada tivesse acontecido. Vem para cá ainda se fazendo de vítima, doutor. Eu confesso, eu achei que no fim iam ler aquela ocorrência da linha e dizer, não, essa aí também, ela invadiu minha casa e aí não foi culpa minha. Isso é um absurdo, doutor. Vejam o que essa moça passou, o que já foi dito aqui, mas é importante a gente mostrar o documentário. E eu quero louvar, foi muito falado desse médico, que também por sorte estava no dia ali, doutor Luciano Silveira Basso. Junto aqui com a equipe, doutora Luciane Bica, minha SPAC, que até descobri esses dias que é irmã de uma colega nossa, né, doutor? E doutor Matheus Carvalho Casarim, de primeiro auxiliar. Essa equipe médica tem que ser saudada e louvada pelo trabalho que fez de salvar, a dificuldade que foi o recebimento dela. Desce aí, Bruno, por favor. Desce. Olha quanto durou a cirurgia, doutor. Excelências, olha quanto tempo essa moça ficou numa cirurgia. Das 9 até a 1h30. Olha um monte de procedimento. Tem algumas coisas que eu nem sei ler, doutor. Do nome tão técnico, médico. Incisão bicoronal, dissecação, drenagem. Foi retirado o projétil, lavagem abundante com soro fisiológico, tratamento cirúrgico de fístula. Tem de tudo. Cranialização do seio frontal, fechamento. Essa moça foi uma guerreira, doutor. Ela só está viva hoje porque ela foi uma guerreira. E sabe, eu ouvindo os policiais falarem hoje do amor, do apreço que ela tinha pela filha, de tudo aquilo, eu tenho certeza que ainda inconscientemente foi o que moveu essa guerra que ela trilhou ali, doutor Eduardo, junto com os médicos, pela vida. Imagina o pensamento. Se a delegada Lídia, o primeiro pensamento que teve foi na filha dela. Ela lutou uma batalha pela vida para poder ainda ter convivência
com o maior amor da vida dela, que era a Martina. O cidadão que não foi nada, o cidadão está de bem com a vida aqui, o cidadão está tranquilo. Esse prontuário aqui, doutor, eu vou confessar para Vossa Excelência, esse prontuário, Excelência, eu li quando eu estava estudando esse processo. E eu sou todo metido a durão, vou confessar, sou todo metido a que não me... Sabe, porque a gente acostuma lidar com bandido e vai criando uma casca, assim. Até para aguentar tudo isso. Quando eu li isso aqui, tudo que essa moça passou, antes de dormir, doutor, leitura de cabeceira, deu vontade de chorar em casa. Deu vontade de chorar sozinho em casa. Desce. Aqui os laudos, aqui, ó, recebeu transfusão, ela precisou de muita coisa. Transferida para ventilação mecânica na UTI, permaneceu sob cuidados intensivos em suporte ventilatório. Hemodinâmica até o dia 9 de abril, quando foi extubada. No dia 6 iniciou um tratamento com esquema duplo, antibióticos endovenosos, tratamento para meningite bacteriana, sendo mantida por 21 dias, até o dia 28 de abril. Como intercorrência traumatismo craniano, apresentou um quadro de diabetes, sendo iniciado o tratamento no dia 14. A paciente chegou a referir poucas palavras, no período de 10 a 14. Em 26, submetida a outra intervenção cirúrgica, retirada a calota craniana do abdômen. Alta hospitalar em 29, ainda em uso de fraldas. Desce. Um outro exame pericial, relata ter sido vítima de disparo de arma de fogo. Na ocasião, foi atingida por um projétil de arma de fogo na região frontal. Bom, viram na imagem, né? Deu para perceber na imagem, hoje ela falando, que ainda tem ali. Ainda mantém acompanhamento médico e tratamento em decorrência das lesões apresentadas. Desce, Bruno. Aqui, ó. Uso de medicação para perda de memória. Destruiu a vida dela, doutor. Veja o que o Gustavo aqui falou, o ex-companheiro dela. Ele perdeu o amor da vida dele no dia seguinte de uma festa de surpresa para o aniversário dele que ela tinha feito para ele. Não existe mais. É uma morte em vida, como eles dizem. Uma morte em vida. Pensem para a criança. De alguma forma, falar, a criança acabou não convivendo. A criança teve que se acostumar com uma nova mãe que ele mesmo diz, não tem aquele amor que tinha. O tamanho da destruição que esse cidadão realizou nessa família. Não existe mais, né? Inclusive, não existe mais a família. A periciada mantém a necessidade de manter acompanhamento com o médico neurologista, ela mantém até hoje. Ele disse, ela chega a lavar a cabeça, chegou a lavar a cabeça 3 vezes no dia. Ela se esquece de coisas recentíssimas. O cidadão quer pedir desculpa, mas então tem que pedir desculpa ela de 15 em 15 minutos. Não é nem questão de perdoar ou não. Ela nem se lembra desse pedido. Desce. Agora, recente aqui, 19 de setembro, passou por um outro laudo. E vão submetendo ela. Que não é um processo de revitimização, isso aí. E o doutor sabe disso. Vossa Excelência acha, por que ela não estava aqui? Quem vai aguentar aquilo ali? O cara que desgraçou a vida dela, sentado do lado desse cidadão. Imagina. O cidadão que desgraçou a vida dela. Continue acompanhamento neurológico, psicológico. Agora está com bom controle de convulsões. Ela está medicada, como disse o Gustavo. Essa é a realidade, doutor. Essa
é a realidade. Essa é a verdade dos autos. O Ministério Público trabalha com a verdade dos autos. E aqui, documentalmente, está clara a verdade dos autos. O cidadão desgraçou a vida da Aline, desgraçou a família dela. O cidadão, com o ato criminoso dele, destruiu uma delegacia de polícia, que nunca mais foi a mesma delegacia do Cassino. A própria doutora Lídia falou. As pessoas saíram. As pessoas não são mais as mesmas. Quando eu olho para ele, doutor Márcio, sabe o que eu enxergo? Escuridão. Eu olho para ele e só vejo escuridão. Para mim o que ele representa é um pico de escuridão. Eu vou fazer um pedido para Vossa Excelência. Que Vossa Excelência se imagine como se cada um, por meio desse poder conferido pelo Poder Judiciário a Vossa Excelência no dia de hoje, sintam que esse poder como uma lanterna, mas como um holofote, uma lanterna de altíssima potência. Mas uma lanterna de altíssima potência. Que todos os senhores 7 irão ligar no dia de hoje. Acender no dia de hoje essa luz, que é a luz da justiça, e apontar ali, ó, apontar naquele cidadão, e vão empurrar essa escuridão que ele representa para um lugar de onde ele nunca deveria ter saído, para trás das grades. Retomando então os trabalhos, dando continuidade aos debates orais, ainda na fala do Ministério Público, promotor Márcio Chile Gomes, 43 minutos e 30 restantes da primeira fala. Doutor, o senhor tem a palavra. Obrigado, doutor Bruno. Quero saudar Vossa Excelência rapidamente, em razão do tempo que é exíguo, e o colega, faço aqui as palavras ditas pelo colega Fernando, em toda a sabedoria, Vossa Excelência, esse grande magistrado que é, e que acompanhamos a sua carreira. Vossa Excelência enobrece e demais o Poder Judiciário, e Rio Grande, mais uma vez, tem a chance de ter aqui na sua cidade, nessa cidade tão querida a todos nós, um magistrado do seu quilate, da sua sabedoria. Receba, e vimos isso hoje na organização desse plenário, e vimos isso até agora nesse trabalho. Então receba aqui a minha saudação, o meu respeito e minha admiração. Agradeço, doutor. Uma boa sorte. Obrigado pelas palavras. Doutor Bruno, é merecido, E falo não para o protocolo, falo porque é de coração. Ao meu colega Fernando, agradeço cada palavra que foi dita aqui, vejo um promotor brilhante, um promotor imbuído da missão, uma missão que não é nada fácil, que alguns podem imaginar, mas uma missão que é de trabalhar na defesa da vida pelo Ministério Público, essa instituição que é uma instituição que garante a ordem jurídica, que luta para garantir e proteger o direito das pessoas. Então, uma honra ter recebido essa saudação de um promotor que eu vejo cada vez mais, já andou por esse estado, tem árdua e longa experiência e vem para cá, para esse plenário, fazer justiça no dia de hoje. Então, recebo aqui a minha saudação, o meu reconhecimento. Doutor Eduardo, assistente da acusação, já tivemos aqui juntos, em mais de 15 anos atrás, em plenário de júri, conheço Vossa Excelência, sei da seriedade, receba aqui também a minha saudação, sobretudo por estar representando aqui a família da vítima. A família da vítima, que essa sim, a Aline, que é a vítima do caso, e sobretudo os seus familiares que esperam hoje, meus caros jurados, a justiça que seja feita nesse dia de hoje, que Vossa Excelência entreguem isso para essas pessoas, sobretudo para a Aline, que está viva, mas do jeito que está, mas para os seus familiares e para a comunidade de Rio Grande. Minha saudação a Vossa Excelência, saúdo a estimada Tribuna da Defesa, doutor Felipe, doutora Juliette, doutora Juliana, prazer trabalhar. Como digo, as divergências são do processo, é o direito constitucional à defesa. Quem vai acabar acreditando, analisando, vai ser o final, é o julgador. Então, o papel de defesa aqui sempre vai ser observado e garantido pela instituição do Ministério Público como algo que está lá na Constituição. E Vossa Excelência, que já fiz, já trabalhei. Juliette, a doutora Juliette foi minha aluna, tenho uma alegria hoje de estar aqui vendo uma profissional formada, trabalhei. Isso é para nós que somos, em um certo momento, docente,
é um orgulho, doutora, lhe digo isso, né? Então receba aqui a minha saudação. Minha saudação a todos os serventuários da Justiça, oficiais de Justiça do meu velho tempo aqui em Rio Grande, uma alegria revê-lo, servidor querido também do nosso Poder Judiciário, né? A nossa Brigada Militar, aos nossos, né, todos aqui integrantes dos órgãos de segurança, a assistência aqui extremamente qualificada, o doutor Tubino, nosso coordenador do Centro de Apoio do Tribunal do Júri, né? Hoje o Ministério Público precisou, tamanha criminalidade, ter um órgão para, vamos dizer assim, trabalhar com os promotores que estão no júri, né? Que é essa atividade aqui que nós estamos desenvolvendo para vocês, para a comunidade, para a sociedade. Então receba a minha saudação, meu colega Francisco, colega Laura, né? E aí, ao final, a minha saudação, né, a todos os policiais civis que aqui estão, delegado Lígia, delegado Alexandre, delegado Patena, mas não só os delegados, cada agente da Polícia Civil, né, que foram vítimas nesse caso, e também, meus caros jurados, né, toda a Polícia Civil. Porque, na verdade, o que nós vimos, e os senhores e as senhoras acompanharam, né, é um atentado. O que aconteceu neste dia foi um atentado contra o Estado. Eu digo Estado como uma entidade, como uma instituição, né? É algo gravíssimo, né? Um marginal, um bandido, que vocês viram que o doutor Fernando veio aqui somente para passar o que é. Que o réu é um traficante, um criminoso, com 3 condenações por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma, que no primeiro depoimento ele não sabia, né? Disse que nunca tinha tocado numa arma de fogo. Né? Então, uma pessoa que tem todo esse envolvimento, que o doutor aqui passou, a situação de vida desse acusado. Então, eu espero que Vossas Excelências, né, deem essa resposta aqui no dia de hoje, com base na prova dos autos, com base na prova do processo, né, e fazendo justiça, entregando justiça para a Polícia Civil, para a Laline, para toda a sociedade de Rio Grande. Porque quando a Polícia Civil atua, quando o Ministério Público está também atuando, está defendendo o cidadão. Nessa obra aqui do jurista português, ele fala, inclusive, né, que, olha aqui, ó, o melhor amigo dos direitos fundamentais, que o papel da polícia é o papel de protetor de direitos fundamentais. Quais são esses direitos fundamentais? A vida humana. Se lhe roubam, minha senhora, alguém vai ter que investigar. Se alguém está praticando crime, vai ser quem? Esse pessoal aí, ó, que ganha às vezes, né, nem o que é justo, mas estão trabalhando, correndo risco, podiam ficar em casa, sentado, deixar para lá as coisas, mas estão atuando, investigando, prendendo gente, correndo maior risco, botando a vida deles, como a Laline colocou. Então, jurados, eu peço a Vossas Excelências que, analisando a prova deste processo, cumpram com essa função que hoje, sublime, que Vossas Excelências têm de dizer justiça para esse caso. Né, para que esse tipo de caso não ocorra novamente na nossa cidade, que não se estimule, né, que um bandido que fique, né, que viva para isso, um criminoso profissional, se arvore, né, dizendo que, olha, eu estou em guerra, eu pego, eu me armo, né, e aí, ó, seja o que Deus quiser, eu faço o que eu quero, né, eu atiro em quem eu quiser. Mas, pelo amor de Deus, nós vamos inverter tudo. Né? Porque se a polícia, em cada mandado de busca e apreensão, tiver o risco de ser recebida a bala por bandidos profissionais, e o réu é um bandido profissional, a escuta, não é ele que vai nos dizer. A questão é essa. Por que o doutor aqui trouxe todas aquelas informações da ligação dele com um alto escalão do crime organizado de Rio Grande? Não é de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, seja lá. Não, em Rio Grande. Eles eram, né, quem estavam praticando esses crimes todos na nossa cidade, gerando helicóptero, gerando uma delegacia de homicídios, gerando uma má fama para a nossa cidade, que nós aqui que precisamos do turismo, da praia do cassino, ou é bonito ser campeão de homicídio no estado, por causa da guerra desses delinquentes, e que se acham no poder, vejam, mesmo tendo benefício da justiça. Eu somei as penas, são 21 anos de pena. Ele cumpriu 3 aqui, falou cheio da marra dentro. E 3, né? 3. E estava em casa, prisão domiciliar, por problema com os olhos, saúde. Só que ele estava sendo em casa, traficando, como o doutor mostrou, traficando, e bem calçadão, né? Com esse canhão aqui.
que ele quer aí que a gente queira aceitar essa história dele, né, de que ele estava com medo dos contras que tinham enchido de a casa de tiro e tudo mais, o que ele acha que autoriza ele a atirar. E isso não existe. Isso não é legítima defesa. Isso não é erro no direito penal, por isso que os senhores estão vendo alguns livros aqui, porque exatamente nós vamos só falar para você ler, né? Porque se o cidadão se coloca nessa condição, por isso que eu dizia, pô, ele fala tanto em família, mas se ele é um criminoso, ele está nem aí para a família dele. Nesse nível de criminalidade, se eu me preocupo com a minha família, eu vou entrar para a vida do crime como profissional. Não é aquele coitado ali que entrou numa farmácia e roubou um shampoo e saiu correndo. Que vai chegar para nós e até nós vamos dizer, princípio da insignificância, não sei o quê. Não! É ser o responsável por uma forma de criminalidade gravíssima na nossa sociedade, que é o que o doutor disse. É crack gerando esse câncer para a nossa sociedade. E naquele momento, por guerra deles, fizeram essa barbaridade, né, que este réu aqui, né, que viu, porque eu acredito na Pamela. Eu acredito na Pamela, que disse em juízo e disse aqui perante vocês, ele viu, era de dia. Como é que ele não ia ver? Como é que ele não ia ver se era de dia? Vocês viram ali a foto da residência. Ele não viu? Ele ouviu uma frenagem. É de chão batido. É de chão batido a frente da residência. E aí ele não viu o grito de polícia. Claro, porque é muito bom, né? Sabe o que diz o Edilson Mongenor Bonfim? Os maiores juristas do país, no processo penal e sobre júri, o criminoso é, em geral, um hábil manipulador da mentira. Ela é a sua grande arma de defesa. É a mais pura verdade isso aqui, né? Porque a gente está aqui há muitos anos. Para mim, estar aqui hoje, voltar a Rio Grande, é uma satisfação enorme. Trabalhei 15 anos aqui como promotor aqui, não foi lá em outro, foi aqui, com 7 jurados, um povo de Rio Grande. Então a gente conhece isso aqui, a gente conhece essa situação e espera que Vossas Excelências, com a sabedoria que eu conheci, sou testemunha que o povo de Rio Grande nunca foi conivente com isso. Eu fiz o júri do Titica aqui em 2002, meus amigos, né? Botei todo o gás aqui para defender a comunidade de Rio Grande. E sempre testemunhei que o povo de Rio Grande, seja essas mulheres guerreiras, seja os senhores aqui, os homens da cidade, nunca toleraram criminalidade. Nunca toleraram criminalidade. E fizeram justiça. Justiça que dizia Marco Túlio Cícero. É a mais esplêndida, né, das virtudes. E que é o que a gente espera que Vossa Excelência faça aqui. O réu, a arma dele é mentir. É mentir. Porque eu mostrei para Vossas Excelências, eu peguei o depoimento e mostrei. Eu disse, olha, ele disse que botou pelo basculante e atirou e deu 5 tiros. Como é que ele não viu? Bota a foto ali da residência. Como é que ele não viu? Tem até a foto, imprimi também do evento. Como é que ele não viu? Né? Tá aí, ó, nem precisa. Como é que ele não viu? Isso aí, tá lá aqui, ó. Pessoal em campo aberto. Campo aberto. Dia claro. Se fosse de noite, não sei o que. Não, dia claro. A polícia cumprindo o protocolo. Como é que é a história? Vocês ouviram. Cortou o cadeado, entraram, polícia, polícia. E a bala comeu. E a bala comeu. Por quê? Porque ele ia ser preso, cara. Ele ia ser preso. Não se conseguiu, o desespero foi para salvar a vida da Laline. Se tinha lá 1 quilo de maconha, 1 de cocaína ou de crack, que ele gostava muito, pelo visto ali, né? Ficou por lá. Ficou por lá. Tinha câmera no local. Aí vem sempre uma desculpa para a câmera, que se deu aqui hoje, vocês prestaram atenção, viram que teve várias contradições, né, sobre o que houve. O mundo diz que até queimou, tinha queimado, não funcionou. Ou seja, tinha câmera, que é coisa de traficante. Né, isso aconteceu em outras cidades, né, que botam lá para monitorar. Inclusive, né, agiram em Gravataí, agiram contra a polícia exatamente nesse sentido. Botam para monitorar. A senhora coloca, e lamentavelmente hoje a gente tem que colocar câmera em casa, porque os caras que roubam para vender coisa para esses traficantes,
né, a gente tem que botar a câmera para, né, tentar inibir o ladrão chegar na nossa casa. Chegou a esse ponto, né? Mas eles não, eles colocam para realmente ter a ideia do que? Da circulação. Né? Por quê? Por quê? Porque é uma atividade de risco. Então, jurados, se vai ser dito aqui pela defesa, que foi dito ao longo do processo, mas ele atirou porque ele tinha medo, ele atirou porque estava indo na casa dele para matar. Ele se colocou nessa condição. Se ele se coloca nessa condição, né? E aí, inclusive, diz aqui uma obra clássica de Vincenzo Lamedica, né, que é o direito de defesa, advogado italiano, né, ele diz aqui, ó, eu achei esse trecho, é por isso que se o agente tiver dado causa ao aparecimento de um eventual perigo contra si, não pode invocar a dirimente, ainda que agisse na errônea suposição da existência do perigo provocado. Parece que foi escrito para esse caso. Parece que foi escrito para esse caso. Mas é aí que eu digo, cara, tem que estudar, né? Porque a gente não vem para cá para achismo. Por isso que a gente estuda, e estuda muito, ó, né? Nós estamos com 50 anos, com 26 de Ministério Público, mas passei semanas procurando para dizer aqui para os meus jurados, não só no discurso, para falar que tem, porque condenar, todo mundo sabe que tem que condenar um homem que faz isso, que dá um tiro na cabeça a um policial. Mas nós temos que mostrar na prova, e vocês ouviram a prova aqui, os policiais dizendo, então não tem nenhuma dúvida, a materialidade do crime, o tiro na cabeça, mas todos os alvos, todos eles disseram, nós fomos alvos dos disparos, não tivemos, né, chance nem de defesa, nem de reagir, não deram nem um tiro, podiam ter matado ele, né, não deram nenhum tiro, ou seja, está provado, jurados, né, materialidade, autoria. Vai perguntar, houve tentativa de homicídio? Mas, meu Deus do céu, deu um tiro na cabeça da Laline. Os outros todos foram alvos, todos aqui disseram, atirou na nossa, a gente estava na linha de tiro. Ele atirou na nossa direção, ele atirou para matar. Atirou para matar ou não atirou? Acertou na cabeça. Então, vai lá no meu texto aqui. Então, é o seguinte, meus caros, tá? Isso aqui, ó, de estudo, tá? Isso aqui de estudo para esse julgamento, na tese dele, porque eu não acredito na tese dele. Eu estou dando de barato aqui, argumentando, o que a gente fala, é pela argumentação. Eu estou aqui falando que se ele tivesse com medo, bom, ele se colocou na situação de risco, então ele não pode. Como é que vai dizer que é erro? Né? Eu tenho medo do senhor, não sei o quê, mas eu me coloco na condição, aí eu acabo, né, tendo que, aí faço a barbaridade e vou dizer, não, mas foi um erro. Mas aqui diz exatamente isso, ó. Se o agente tiver dado causa ao aparecimento do eventual perigo contra si, não pode invocar adirimente, ainda que agisse na errônea suposição da existência. Isso é porque, sabe o quê? Hoje os senhores vão ser perguntados. Depois diz o seguinte, houve uma tentativa de homicídio? Sim, houve uma tentativa de homicídio, deu um tiro na cabeça, mas atirou na direção de todos os policiais, foram aqui todos categóricos. Não tem um, acho que foi na minha, acho que pode ter sido, não. Todos categóricos, inclusive o Leandro disse, olha, eu estava um pouquinho na frente e o tiro pegou. Então, um pouquinho na questão, né, de uma mira que o cara está fazendo, não vou voltar para cima, mas isso aqui é uma questão seguinte, cara. Quando tu atira isso aqui, dá-lhe um coice, que nem o doutor falou, e ó, ele deu 5 disparos. Essa arma tem um carregador, tá, com 10 disparos. Sobraram 6 disparos. Sobraram porque ele se rendeu e já tinha dado na cabeça, iam matar ele. Se ele continuasse naquilo ali, ele sabia, iam matar ele. Porque ele acaba no sentido de que, olha, ele deu um tiro, pegou na cabeça, deu esse monte de disparo na direção dos policiais para matar os policiais, e aí ele se rende porque aí os caras estão ali. Aí que ele diz, não, aí eu ouvi que era a polícia. Né? O engraçado é que o ouvido, como o doutor Fernando disse aqui, disse para mim ali, não, o ouvido é seletivo. Né? Ele ouve uma freada num chão batido, vocês viram a foto da casa, chão batido na frente, uma freada, né? Se fosse no asfalto, né? Aí a questão, não, freada num chão batido, aí ele ouve, aí as gurias gritando, que a Pâmela disse, eu tenho uma voz, eu gritando, com uma voz mais aguda, e a gente gritava, polícia, é polícia, estamos entrando. Pá, 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 pá. E aí ele não viu. Ele não tinha aquela janela basculante que ele disse no depoimento dele, que eu falei aqui para Vossa Excelência, que ele disse, não sou eu, o interrogando,
Isso ele diz na segunda oportunidade. Olha aqui, ó. Alega que efetuou cerca de 5 disparos por uma basculante que fica na saída do quarto. Então não tem essa de que ele foi para cá, que foi para lá. Ele diz aqui, jurados, dia 20 do mês de abril, ele diz que ele pegou e deu 5 disparos pela janela, pela basculante. O disparo que acertou a cabeça da Laline e causou toda essa desgraça. Destruiu a Laline, destruiu a família, feriu o coração de todos nós, cidadãos dessa cidade. Um atentado contra uma policial, uma mulher que estava trabalhando, que deixou a filhinha para ir com o marido, que também era policial. Eu perguntei para ela, né, tu tinha o sonho? Não, eu queria ser da defensoria, ou seja, a pessoa sempre estudou. Foi fazer curso em Porto Alegre. A pessoa sempre estudou. Se preparou. Se tem alguém aqui concursado, não sei se tem, mas olha a luta que é para passar num concurso público da nossa Polícia Civil, então. Ela entregou para nós, para a sociedade, o sonho dela. E age para nos defender. A Polícia Civil age para nos defender. Então, jurados, esse rapaz aqui, ele disse, ó, alega que deu 5 disparos por uma basculante. Só que aqui ele disse, ó, que por essa janela ele pôde observar apenas uma arma, uma pistola onde tinha a visão plena, né, que não tinha visão plena de quem estava empunhando, acreditando que se tratava novamente de um atentado. Mas como? Com esse campo aqui, vocês viram com tudo aquilo? Era só fazer assim, um olho, ó, né, um pouquinho com o olho. Estava todo mundo de Polícia Civil, ou vocês não estão vendo ali o distintivo da Polícia Civil? A viatura na frente do local, a viatura preto e branco, Polícia Civil desse tamanho. E ele, que alega isso, já tinha sido visitado pela Polícia Civil, a mulher diz que 6 vezes. Ou seja, não era nenhuma novidade que a polícia também fosse lá. E aí, por causa do risco que ele se colocou, que é a situação de guerra, de bandidagem, da coisa mais baixa e abjeta que existe, que eles não dão valor a nada, senhora. Se tiver que matar pelo seu brinco, tiver que matar pelos seus óculos, que essa é a verdade, eles dão risada. E ele fala de família, que um homem que se preocupasse com os filhos, com as crianças, não colocaria, né, a sua casa a tomar um monte de tiro, que nem ele quis dizer, que aquilo ali a gente tem certa, né, porque a perícia que fala aqui, vou lhe mostrar, a perícia foi feita dia 26 de abril. 26 de abril, foi feito quase um mês depois. 26 de abril. E aí tem tiro, só que tem tiro de dentro da casa, né? Tem tiro de dentro da casa na perícia. Ou seja, e ele disse que nunca tinha tocado na arma. Olha a pérola. Né? Isso que é um negócio, a gente nunca mexeu em arma. Ninguém ensinou o interrogando a mexer na pistola. É uma coisa impressionante, né? E aqui ele disse, jurados, ó, que também esse aspecto tem que ser aqui dito para Vossa Excelência. Ó. Esse é do dia do crime. O interrogando voltou para a entrada da casa, viu que estavam chegando pessoas armadas e atirou várias vezes. Cara, ele disse que viu chegando. Então vejam que é diferente dessa tese que eles construíram depois, de que ele viu uma mão com uma pistola. Vocês estão entendendo? Isso aqui é a verdade que a policial Pamela falou, por isso que ela disse assim, ó, ele viu. Ele viu, que eu sei, ele, claro que ele não queria ser preso, minha senhora. Ele não queria ser preso, ele estava sendo investigado como um cara ligado ao Lemarque, que está em presídio federal, ligado ao Filipinho, que são os bandidos que causaram, junto com esses outros caras, que são pessoas de personalidade criminosa, como diz Stanton Seminole, veja o que diz. Parece que escreveu para ele, né? Parece que escreveu para ele. Página 68, dessa obra, Mito sobre a Criminalidade. Um psicólogo, esse psicólogo forense americano, ele entrevistou mais de 100 pessoas que estavam no corredor da morte. E ele diz o seguinte, ó,
Quando o criminoso comete um crime, ele tem a certeza que tem tudo sob controle. O que entra em jogo é a sua notável capacidade de bloquear considerações dissuasivas em seu pensamento por tempo suficiente para fazer o que tem em mente. Né? Um homem, parece que é por caso, cara. Um homem que traficou drogas por quase uma década me falou sobre o seu enorme sucesso nesse negócio. Ele tinha fardos de maconha armazenados e conexões para vendas em todo o hemisfério leste. Orgulhava-se dos seus contatos, viu? E aí, não sei quem é família, né? Exatamente essa situação. Aqui ele é outra pessoa, por isso que o Dilson Bonfim falou. E isso diz Max Kaufmann, no réu no dia do seu julgamento não tem nada dele. Que o que tem dele de verdade é no telefone celular, quando ele fala com o Filipinho, quando ele está conectado com o Lemarque, e que aí eles mandam, eles têm o poder do crime, né? Ou quando ele pega essa arma aqui, ó, e dá-lhe tiro contra aquelas pessoas inocentes, que são funcionários, que são gente como a gente. Que é o policial disse aqui emocionado. Meu Deus, por baixo dessa camiseta da polícia está o meu coração. Hoje eu me acordei, tomei café com a minha mulher, deixei o filho na escola, e vou trabalhar, e vou cumprir mandado de busca e apreensão para prender criminoso. E nós vamos admitir que um bandido haja dessa forma contra a nossa polícia? Ele que viveu na guerra, olha, guerra em alto escalão da criminalidade. Então ele diz isso, ó, orgulhava-se dos seus contatos, da sua habilidade como vendedor e na disponibilidade para fornecer o pronto serviço dos seus clientes. Parece que escreveu para o caso da marmita de droga que o doutor tanto falou, né? E aí quando eu perguntei, veja o que ele diz aqui, ó, quando eu perguntei sobre o perigo ao qual se sujeitava, com a sua esposa, com seu filho, ele respondeu que os riscos valiam a pena. A mente do criminoso, os riscos, aqui ele fala a mesma coisa. Ou seja, ele se coloca na situação de risco. Aí ele é bandido, a polícia vai cumprir o seu papel, porque a polícia foi cumprir, né, o seu mandado de busca e apreensão para uma ordem do juiz. Como ele foi visto naquele telefone, todo o envolvimento dele, que já tinha 3 condenações por tráfico de drogas, é reincidente, tem péssimos antecedentes, é criminoso habitual, profissional, ele tem então um mandado de busca, vai baixando aqui. Os policiais então vão cumprir o serviço, né? Vão cumprir o trabalho que são remunerados para isso, numa mega operação, que até helicóptero tinha, e aí são recebidos a bala. O réu se colocou nessa situação por seu único exclusivo envolvimento criminoso, mesmo nos benefícios da execução penal, ou seja, mesmo na prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, mesmo, né, cumprindo 3 aninhos dos 21. Então o réu se coloca nessa situação, ele sem qualquer precaução, ou seja, ele tinha obrigação de olhar. Ele tinha obrigação de olhar. E ele olhou. Aí eu tô com a Pâmela. Ele olhou, ele sabia que estava atirando, ele agiu. Por isso que vocês têm que entender aqui, ó. E o cuidado vocês têm que ter aqui, hein? Porque esse jogo assim, eu estava com medo. Não, mas peraí, como é que tu tá com medo se tu é bandido, cara? E bandido nesse nível, lidando com um homem que está em presídio federal. Presídio federal onde já andou o Marcola, já andou gente grande lá. E aí o cara vai dizer que tem medo? Isso é mentira. Ele está preocupado na hora, claro, nessa hora, é óbvio que ele está preocupado, né? Só que, como diz aqui, o que disse o bandido para o psicólogo forense? O risco do negócio. Ganha grana, tem depósito de 2.500, muito dinheiro que envolve isso. Então ele resolveu a parada sem qualquer cautela que ele deveria, porque quando a pessoa diz, olha, eu ajo por erro, esse erro que eu estou, eu tenho que ter, peraí, vamos ver qual é, tomasse alguma cautela, porque senão é uma barbada, né? Senão é uma barbada, senão a senhora, eu pego aqui, derrubo o negócio, meu amigo, foi sem querer. Diz, mas cara, que é isso? O senhor ia me dizer, né, mas tu tá louco? Uhum. Então, que isso? Então, o bandido é profissional, ele se coloca naquela condição, e aí depois a polícia vai lá cumprir o seu papel, vai trabalhar,
e ele recebe a polícia a bala. Ah, mas pai, me enganei, eu achei que eram os contra. E essa balela aí, tá? Como disse as policiais, né? Como disse também o delegado, quem mais falou, inclusive, foi a Pamela, ela mesma falou, e gritando polícia, né? Essa história de botarem coisa de roupa de polícia, inclusive, né, a defesa trouxe uns documentos e quem está envolvido ali, não está citado, é o Filipinho, amigo dele, num homicídio que teriam feito isso, de dizer que era polícia. É tudo bandido, é o do métier deles. E aí o risco do negócio, que ele não pode, diz aqui esse jurista, usar isso, não pode usar isso em sua defesa. Então ele efetua esses disparos, ele acerta na cabeça, pode baixar aqui, vai baixando, né? Ele é rendido, né? Ele se entrega, joga a arma, os policiais não efetuaram nenhum disparo, ou seja, se os policiais tivessem chegado atirando, opa, o pessoal atropelou a técnica, os policiais chegaram atirando, não deram nem antes, nem depois, não tiveram tempo, foram totalmente surpreendidos por essa ação, num terreno totalmente difícil para eles, entraram num corredor ali, né, caminhando, e de repente a bala começou a comer. Vocês se imaginem nessa situação. Aí os senhores vão dizer que esse homem agiu por erro para se defender, que ele, né, ele pressupôs, não, como diz aqui, Vincenzo Lamedica, da Itália, sobre a questão, quem se coloca na condição de risco, que é o risco da vida dele, que é o risco que também o Seminal falava, ó, os criminosos, né? Os criminosos conhecem as possíveis consequências de seus crimes. Os riscos profissionais são a captura, a condenação e o confinamento, ou até a execução por crimes que levam à pena de morte. Nos Estados Unidos, né? Também há o risco de ferir-se ou de morrer durante um crime de alto risco, mas eles têm uma capacidade assustadora de eliminar todos esses riscos de seus pensamentos, uma vez que estiveram prontos para a ação. Sua capacidade de calar o medo é bastante precisa, é como desligar um interruptor. Escreveu para cá hoje, né? Por isso que eu trouxe para Vossa Excelência. Para você saber sair daqui, de peito erguido, de cabeça erguida, que fizeram justiça. Tá? Ele se colocou, é o risco dele, então essa história de que ele tinha medo, que ele estava preocupado com a família, nunca se preocupou com a família. Porque ele colocou a família em condição de pavor, se foi isso, se era da guerra dos criminosos, dessa matança entre eles. Né? E agora que jamais isso autoriza, né? Autoriza e se entender que isso tenha um benefício para a defesa, para quem praticou essa conduta. E aí teria muito aqui para mostraria inúmeros exemplos, Vossa Excelência. Hans Wels, os maiores juristas da Alemanha, né, que ele diz aqui, ó, existe, até para a situação como a dele, quem se coloca em risco, existe um dever de tolerância para o atingido, o dever de suportar frente às ações da autoridade, conforme o direito. É o óbvio, doutor. É o óbvio. Porque a legítima defesa, além do meu direito individual, eu não posso colocar o meu direito individual acima de toda a sociedade. Até porque, meus caros jurados, a legítima defesa, como diz aqui Fioretti, é nós chancelarmos uma ação. Se o senhor disser aqui hoje, eu absolvo o réu, os senhores estão dizendo, ele agiu em conformidade com o direito. Mas, meu Deus do céu, aí eu não sei o que é as pessoas, as crianças dessa cidade, o cidadão de bem dessa cidade, as pessoas que trabalham, uns aí que pegam um ônibus que demora 1 hora ou mais para chegar no serviço, para ganhar um salário mínimo, vão pensar o quê? Mas, meu Deus do céu, por isso que existe o júri que é humano, muitas vezes para compreender um réu primário de bons antecedentes aqui, que mata, ou se vê na situação de matou um ladrão, por exemplo, matou mal, você deu um tiro nas costas do ladrão, e quando vê aqui, vem para o júri acaba absolvendo. E a gente compreende, meu senhor. Por quê? Porque é a questão humana. Só o júri pode isso. Como o júri também pode, e deve, ser o guardião, e o guardião da vida, da justiça e do direito.
E não precisa estudar para isso. Isso que eu estou lendo aqui, ó, e tem algumas obras, não precisava, na verdade. Nada do que eu estou lendo aqui é o quê? Puro bom senso. Puro bom senso. Se eu me coloco numa situação de risco, depois eu vou reclamar? É óbvio. A senhora sai por aí, né, fazendo horrores, dirigindo um carro, não sei o quê, depois a senhora vai reclamar, vai me ferir ou alguém fez alguma coisa contra mim. É a mesma coisa de um elemento que vive para o crime, e não adiantou, né? Punido uma vez, deram até a chance para ele, meu amigo, cumpre a tua pena aí dentro de casa. Tu te preocupa tanto com a tua família, cumpre aí dentro da tua casa, segregado. E o cara segue delinquindo. O juiz de Rio Grande mandou a polícia ir lá. Não foi a polícia que resolveu, né? A polícia fez a investigação, fez o trabalho espetacular que essa polícia de Rio Grande, que eu sou testemunha. Fui promotor aqui 15 anos. Não foi um dia, não foi um ano, não foi 3, não foi 4. 15 anos. Sou testemunha do trabalho aqui. Muitos que ainda estão aqui, velhos policiais, outros mais jovens, né? Mas que todos os casos que foram desvendados com trabalho sério, de pessoas que tiveram seus filhos assassinados, tiveram seus pais assassinados. O trabalho da polícia é desvendar o crime. Vocês viram o nível desses policiais? Pessoas preparadas, pessoas intelectualmente sérias, pessoas honestas, pessoas que botaram a sua vida para defender a vida dos outros. Que é isso que a gente se orgulha também do nosso Ministério Público. Eu não ganho um tostão a mais por estar aqui. Eu hoje vim para esse júri designado para acompanhar o colega Fernando, pelo Procurador-Geral, Dr. Saltes, para vir aqui pedir para Vossas Excelências que não deixe na nossa Rio Grande tirarem a vida desses policiais que estão agindo nada mais do que para defender a gente. Eles foram lá para tirar de circulação um verdadeiro câncer para a sociedade de Rio Grande, que é esse cidadão. Que se dá para chamar de cidadão, que cidadão a gente tem ideia de que é aquele que paga o imposto, aquela pessoa que mesmo na dificuldade, né, cumpre com o mínimo da sua obrigação. Né? Esse sujeito, essa pessoa, né, que é um desgraçado, no sentido de ter a desgraça da vida. Eu nem xingo o réu, não costumo, né, porque não vale. Né? Tem família também, a gente sabe, ninguém aqui é desumano, como eles são. Né? Como eles são. Então, meus caros jurados, né, eu tenho aqui, sem nenhum tirar, tentativa de homicídio qualificado, né, ou seja, para todos os policiais, para cada um dos policiais que estavam na linha de tiro, foram alvejados para matar. Por que para matar? Pô, acertou na cabeça da Laline. Né? Então os tiros foram dados para matar, tiro na cabeça, né? Não vou ler ali, tem óbvio falando sobre isso, né? O dolo de matar, atirou para matar. Não adianta ele chegar aqui e dizer, eu não queria matar, eu botava a arma, né? Eu botava a arma meio que assim, não sei o quê, papai dava o tiro. Dá-lhe um balaço na cabeça da vítima. O outro policial sentiu, né, passar pegou atrás aqui na Aline, passando na cabeça dele. E não foi um. Porque, como diz, sobrou 6, ele deu 5 pelo menos. 5 ele deu. Que é um na câmera, que vagabundo não vai estar sem estar com uma na câmera, ninguém anda. A gente que anda armado, bandido pior ainda, vai dar com uma na câmera. Ou senão eu vou ter que pegar, vou ter que engatilhar para puxar na pistola. Então, todos aqui disseram, né? De 5 a 6, de 5 a 6, de 5 a 6. E é isso. Ele pega e dá esse monte de tiro. Num local, senhora, dia claro, ele está na posição privilegiada. Imagina assim, vocês 7 estão aí, né? Vou pegar essa arma aí que vocês aí é um troço, porque eu digo quando a gente pega isso aqui, né? É algo assim, que a gente fica até, né? Isso aqui é para matar, gente. Isso aqui é para proteger, que eles usam, a polícia usa autorizado, nós também temos, né? Mas isso aqui é feito para matar. Isso aqui a pessoa chega assim, dá na mão do cara, o cara tira isso para lá. Isso aqui dá medo. Então, eu pego, ele está na posição aqui, os policiais estão aí andando pelo corredor, cara. Vocês são 7, eles eram 6. E o cara está com o basculante aqui, o cara está queimando, dando 5. Acertou na cabeça, deu para matar. Como é que ele não viu? Nós vamos ser ingênuos aqui? Nós vamos ser que Pierre Calamandrei dizia isso.
que os bandidos, eles acreditam às vezes na ingenuidade, que vão achar que vão pegar o juiz. Ai, pois é, né? Coitadinho, se enganou. Coitadinha da Laline. Tem uma vítima aqui, tem 5 que sofreram essa ação. Mas 5 minutos e 30. Obrigado, doutor. Mas o que aconteceu com essa moça é algo que eu sabia quem era, né? Conhecia ela da delegacia, às vezes depoimentos. Quis Deus que eu estivesse aqui hoje para vir pedir para vocês, né, a justiça nesse caso, e eu peço pelo amor de Deus, que eu peço para os meus jurados, sempre pedir, quem me conhece sabe, como sempre pedir, que façam justiça. Não é possível. Uma decisão absolutória aqui seria, como eu disse, a legítima defesa, ela serve para chancelar. É para dizer que a ação é uma ação aceitável, que é uma ação que vocês fariam. Por isso, que o maior jurista do mundo, ainda vivo, o Dr. Klaus Roxin, jurista alemão, nesse pequeno livrinho, né? Toda justificação por meio de legítima defesa, os princípios da proteção individual e da prevalência do direito têm de produzir efeitos conjuntamente, sendo que as diferentes exigências da prevalência do direito influenciam de variadas formas a configuração da faculdade de proteção. Tá? O que ele quer dizer com isso aqui para nós, meus caros? O que ele quer dizer com essa frase da prevalência do direito? Que tem, como diz essa grande jurista portuguesa, a doutora Fernanda Palma, que foi do Tribunal Constitucional Português, a legítima defesa, porém, não deverá funcionar como uma alternativa de uma deficiente ética de respeito e de responsabilidade pelo outro. A necessidade de criar condições para uma redução das situações de exercício privado de poder, ou seja, a pessoa que age em tese para se defender, é o pressuposto das opções sobre a configuração da legítima defesa nas sociedades contemporâneas. Tem uma questão ética do respeito pela diferença e pela humanidade de cada pessoa, ou seja, legítima, a palavra legítima, né, ela requer isso. E o que esse cidadão fez, jamais, num Estado de direito, num lugar que a gente, né, tem a lei, vai se entender que isso é uma ação legítima. Quem agia legitimamente era a Polícia Civil. A Polícia Civil, porque a legítima defesa diz assim, reagir a uma agressão injusta. A agressão não era injusta, a agressão era justa. Mas era tão justa que era lícita e cumprindo uma ordem judicial. Ou seja, jurados, não tem aqui, nesse campo, né, qualquer possibilidade de que a gente fale que esse ato foi um ato em defesa, né, do réu. Ele viu, ele pegou, ele atirou, ele acertou a cabeça e causou isso. Pode lá nos quesitos lá. Então, quando os senhores e as senhoras forem, né, julgar esse processo, julgam com um sim ou não, só se abre até o 4º voto, não se sabe quem condenou, quem absolveu, é sigilo absoluto, e só se abre até o 4º voto, porque não pode dar 7-0, então só se abriu 4, fez a maioria, encerrou. Vocês votam sigilosamente, e eu peço que, na materialidade, tiro na cabeça, e mais todos estavam, eles disseram aqui, unânime, todos no corredor da morte. Alvo. Foi o réu que atirou? Sim. É assim que se julga, né? Um sim ou não? Sim. Foi uma tentativa de homicídio para cada um deles? Sim. O jurado absolve? Não. Não absolve, porque isso aqui seria uma aberração, essa absolvição, com todo respeito. Né? Porque essa ação não é legítima, seja pela questão de que não se pode admitir o erro, seja pela questão que ele viu. É óbvio, era de dia, tinha helicóptero circulando na cidade. Vocês lembram? Vocês devem lembrar. Se eu estava no cassino e me lembro, então vocês têm que lembrar. E a qualificadora que foi contra os policiais que estavam trabalhando. Peço a Vossa Excelência que façam justiça a Laline, que façam justiça àquela pobre criança, filha da Laline, que vocês entreguem justiça para a Corporação Polícia Civil, que vocês entreguem justiça para o povo de Rio Grande. Povo de Rio Grande, que cada um dos senhores
e das senhoras aqui represento. Isso é muito sério. Esse caso aqui é muito sério. Não é por acaso. A população não está aqui ligada porque quer chancelar, quer jogar esse pobre homem para a cadeia. Não, é porque realmente é inaceitável um bandido profissional dizer que agiu por erro porque ele estava achando que os contras iam matá-lo e ele pega e atira na cabeça de uma policial e reage dessa maneira contra todos os policiais. Façam justiça, peço a Vossas Excelências, em nome do povo do Rio Grande. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor. Certo. Encerrada, então, a primeira fala do Ministério Público nos debates.